Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos. Hoje estou aqui à frente do canal, sou repórter fotográfico profissional e peço a vocês que vocês possam se inscrever no canal, dar seu likezinho, seu joinha, mas também não deixe de entrar em contato com a gente aqui para que vocês possam ser o próximo a participar da resenha do canal. Hoje eu estou aqui com duas figuraças, conheço todos os dois, Só que eu tenho que falar, são dois sofredores. Estão sofrendo, estão sofrendo. Já tô com o pezinho lá na Série B. Mas só Deus, né? Só Deus. Eu estou aqui com o Peteca, que é... Todos esses dois foram amigos da minha filha de colégio, cara, para tu ver o carinho que eu tenho por esses dois. Estou aqui com o Peteca, que é vascaíno, e estou aqui com o Rafael, que é botafoguense. Mas são duas figuras amáveis. São dois garotos assim maravilhosos. Cara, obrigado por vocês terem aceitado o convite, tá? De estar aqui comigo no canal. Obrigado. Agora eu começo a fazer a seguinte pergunta para vocês. Vocês já se consideram na segunda divisão? Começa com uma pergunta tranquila, né? Uma pergunta tranquila pra caramba. Ô Nilton, primeiro, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo canal, a gente está acompanhando aí. Eu fiquei postergando esse bate-papo contigo para ver se eu consegui um momento Foi melhor. Mesmo, brother. Foi mesmo, senti. Eu estava cavando, vou ver se o momento melhora, né? O Botafogo conseguiu a proeza de contratar um técnico e o técnico foi demitido e não estrear. O cara são coisas que só acontecem com o Botafogo, impressionante. Mas respondendo a sua pergunta, que já foi uma agulhada já inicial nessa nossa resenha aqui, então, tá feia a situação, né? A gente tá brigando aí, o time é horroroso, o negócio está complicado para o nosso lado. Um jogo, assim, para resumir o Botafogo de 2020, o Nilton Santos, o jogo contra o Internacional, aquele segundo gol do Inter... Aquele é uma brincadeira. O Kevin rola a bola para trás. Aquilo nem na minha pelada de segunda-feira do Light os caras fazem aquilo, cara. Mas porque se fizer, tu bota ele para fora do jogo. Pô, na hora, cara. Vem cá, meu amigo. Você tá onde? Tá na lua ou tá jogando futebol, pô? Um jogador profissional que ganha uma grana, fazer uma jogada daquela, é difícil. Aí você vai confiar que esse cara vai tirar o time da lama que tá lá na zona maldita. Tá muito complicado, né? E hoje, notícia hoje da Rádio Tupi é que o Honda rescindiu o contrato. Eu vi. Veio, não fez nada, rescindiu. Parece que hoje já vai embora para a Europa. Quer dizer, veio, não fez nada e vai embora, deixando a gente nessa situação. Quer dizer, não sei se é bom ou ruim também, porque não está fazendo diferença. Jogando nada, brother. Veio passear no Brasil. Jogou nada. A gente fica na expectativa, porque a gente teve, em 2012... Um cara chamado Clarence Seedorf. Esse cara realmente encantou o torcedor do Botafogo. Ele fez a diferença. Fez a diferença, gente. Ele tem uma força mental, além de ser um cracaço de bola, ele é um cara vitorioso, né? A carreira dele, a trajetória dele é um cara vitorioso. Então ele trouxe para o Botafogo aquele sentimento de conquista, né? Sentimento grande que faltava, né? Aquela força mental. Mas 2020 está brabo, Nilton Santos. Eu acho que estamos à espera de um milagre. Rafael, eu acho que o Honda ele veio para ser protagonista, mas ele não apareceu esse protagonismo do Honda por tudo que ele fez na Europa, no Japão, pela seleção japonesa, né? Eu acho que o protagonismo dele ficou muito abaixo do que ele é. Como você acabou de falar, o Botafogo teve Seedorf naquele ano, que até ele foi um dos líderes para o Botafogo voltar a jogar, disputar uma Libertadores. Talvez, acho que o torcedor botafoguense recepcionou ele de tal forma para que ele fosse esse ídolo que o Seedorf foi para vocês. Só que eu acho que ele não correspondeu, entendeu? Acho que ficou muito aquém, entendeu? A ideia era essa. Honda, agora, né? falando de 2020, que foi a pergunta aí, me impressiona o Vasco nessa situação, porque se você pegar o campeonato,
O Vasco começou nas primeiras rodadas com o Ramon, o Vasco fazendo boas atuações, né? Disputando lá as primeiras posições, um bom atacante que é o Cano, você tem um Castan na zaga, você via o Vasco com potencial não de título, obviamente, mas de fazer uma campanha não tão sofrível como está fazendo agora. De repente as coisas desandaram de uma certa maneira que é surpreendente até um pouco o Vasco nessa situação, ao meu sentir. Né? Já o Botafogo, não. Eu acho que desde o início eu já esperava esse Z4 aí batendo na nossa porta, porque realmente as coisas não vinham acontecendo. E aquele negócio também, né, Nilton? É a falta de continuidade. Se você pegar o Botafogo teve Autuori, Alberto Valentim, você teve o Ramon Dias, você não tem uma sequência de trabalho. Teve Lazzaroni, caramba, Brian. Exatamente. Muita gente. Não há trabalho que dê uma sequência, um resultado. Pega os caras medianos, que o time não tem dinheiro, o clube não tem dinheiro, passa por uma situação financeira. Pô, mas, Rafael, contrataram muito mal, Rafael. O Botafogo contratou e o Vasco, sei lá, o Vasco nem sabe contratar. O Vasco é uma tropeira, Brian. Pelo amor de Deus. O Vasco, o Nilton, a gente tem que pensar no Vasco desde o início do ano. Campelo monta um elenco meia bomba para um carioca, do qual o grande clube que ia praticamente, era o favorito para ganhar o carioca, é o Flamengo, né? E o Vasco, ele faz aquela campanha desastrosa no carioca. Quase caiu para o Vasco não se classifica. Terrível. Se você for ver, ele não se classifica para as fases finais dos turnos do carioca. Pega um desempenho muito fraco ao longo do ano, né? Com pandemia, em Copa do Brasil, passando com uma extrema dificuldade, com adversários que são, adversários de Série B, passa no sacrifício contra um Goiás na Copa do Brasil, nos pênaltis, passa, vem se arrastando, e aí o Ramon, ele vem com essa esperança, um cara dali do Vasco, da cercania do Vasco, né? Já estava trabalhando no Vasco há um certo tempo, tem essa oportunidade, ele começa a dar um segmento no time do Vasco. O Vasco começa a criar uma forma que não tinha forma antes. O Vasco estava com o Abel, coitado. Ele pegou o Vasco, o Campelo é amigo do Abel, precisava de alguém para substituir, para ser técnico do Vasco naquele momento. O Abel, como amigo, falou: não, Campelo, eu vou te ajudar. Ele traz o Abel, vê que o Abel não dá certo porque a campanha é pífia no Carioca do Vasco. E aí ele tem que tomar uma solução ali de imediato, promove o Ramon começa a dar uma cara para o Vasco, só que foi aquela coisa, né? Os 3 primeiros jogos o Vasco venceu, aquela euforia toda, elenco ilimitado, problemas internos, problemas de eleição, atraso salarial, são coisas que você sabe que isso impacta no dia a dia do jogador. É verdade. Isso aí, queira que não, isso impacta. Você, Peteca, tocou no ponto aí, acho que para o Vasco fundamental. A guerra política instaurada em São Januário faz com que as coisas naturalmente não aconteçam, né? É verdade, Rafael. Verdade. Não tem como um clube conseguir recursos, conseguir ter uma estabilidade para fazer um planejamento, um projeto com essa instabilidade política. Quer dizer, nem a eleição democrática, que é uma coisa simples, lá transcorre de maneira natural. Como é que pode? É brincadeira. Impressionante. Parece que tem alguma coisa do Eurico ali circundando ali a fumacinha. É o que eu falei para vocês. Eurico parece Elvis Presley. Eurico não morreu. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E aí toda essa situação que aconteceu com a entrada do Ramon, talvez não, eu tenho certeza que a diretoria vislumbrava voos maiores no Brasileiro, só que o elenco era limitado. E aí o Vasco, uma hora, ia começar a perder, e começou a perder,
O Campelo não teve paciência, ele precisava tomar alguma medida ali rápida, uma solução rápida ali para resolver o problema do Vasco ali. Demite ele, ao meu ver, eu acho que não foi uma boa opção naquele momento. Ele demitiu o Ramon. Claro E aí que não. contrata um técnico que é português, está na moda agora contratar técnico português. Pegou a modinha. Ele contratou a modinha. Só que aconteceu? Não procurou saber como que é o cara, não procurou. É um português aí que cabe no nosso orçamento, vamos trazer ele. E aí tá no que tá. O Vasco tá nessa situação, tá na zona de rebaixamento. O Vasco não tem poder de reação nenhum. Você vê que o time ali tá todo desorganizado com o Sapinto. Não, mas é isso que eu queria perguntar a vocês, Rafael e Peteca. O Botafogo e o Vasco, vocês acham que tem força para sair dessa colocação? Eu não sei, cara, eu não consigo enxergar eles tendo força para sair dessa colocação. O meu lado torcedor, ele vai acreditar sempre, até a última partida. Claro, vai acreditar claro. Sempre. Porque é a paixão, né? Vai acreditar, a paixão fala mais alto do torcedor, né? A gente teve um exemplo aí de um co-irmão aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense na campanha 2008. Foi, com o Cuca. Foi 2009. 2009. Tinha que ganhar praticamente 90% e ganhou. Então, ganhou. Futebol tudo pode acontecer, mas olhando para o cenário que a gente tem, os jogadores que a gente tem, Benevenuto, aquele Calu, Marfinez, Pedro Raul, Lecaros, aí, meu amigo, é desanimador o negócio. Né? É desanimador. É desanimador. Pô, o que os caras estão fazendo é brincadeira. Ele, Vitor Luiz, pô. Aí o técnico, aos trancos e barrancos, fez um trabalho em 2019, voltou em 2020. Quer dizer, é um apagar de incêndio dentro de um outro incêndio. Enfim, não tem uma coerência, não tem nada. Então, o cenário realmente... Agora, força é aquilo, né? A camisa aqui é pesada, né? A gente tem que destacar. Claro que camisa pesada, Botafogo. Camisa pesada. Temos aí Garrincha aí, voando ali. Mas, Rafael, eu falo isso, eu falo exatamente isso para as pessoas que eu falo aqui no canal de Botafogo, são botafoguenses, eu falo, meu irmão, Botafogo é um time de tradição, é um time, uma camisa pesada, é uma camisa de Nilton Santos, de Garrincha, de Gerson, cara, de Jairzinho. Cara, é uma camisa pesada. Várias seleções brasileiras aí foram campeãs com jogadores do Botafogo. Então, cara, merece respeito, cara. Os caras, os dirigentes do Vasco, os gestores do Vasco do Botafogo, não respeitam os torcedores do time, cara. Eu acho que o Vasco, pelo chaveamento do Vasco, vai ter um confronto direto com o Botafogo. A tabela do Vasco é um pouco mais favorável, porque vai disputar com times que estão lá embaixo, exceto a última rodada, que joga com o Atlético Mineiro, provavelmente pode estar buscando o título, e aquele jogo nosso que contra o Palmeiras, pode ser que Palmeiras seja campeão da Libertadores e tire o pé para jogar esse jogo atrasado do Vasco da rodada lá, da quinta rodada. Primeira rodada do campeonato do brasileiro. Eu acho pelo chaveamento, mas futebol o Vasco não está mostrando, não. Os outros times que estão acima do Vasco estão perdendo, mas o Vasco tem que mostrar uma melhora. Eu não vejo melhora no Vasco. Eu vejo o Vasco estagnado, eu vejo o Vasco desorganizado, eu vejo aquele Thales Magno ali, garoto novo, garoto sem sangue. Eu vejo aquele Andrei também, outro morcego sem sangue. Mas Peteca, eu te faço uma pergunta, Peteca. Eu estava vendo ontem aqui, o Vasco está indo para uma final. O primeiro jogo, Brasil, sub-20. Aí eu te pergunto, que time é esse, cara, que está cheio de garoto bons daquele sub-20 ali, que não aproveita no time de cima, cara? Não, e você esqueceu que nós fizemos a final da Copinha contra o São Paulo. E fizemos a final da Copinha do São Paulo. O grande problema que eu enxergo, talvez até o Rafael vá concordar comigo, é o seguinte: o Vasco e o Botafogo não tem um CT para dar mais condições para a base. O Vasco tem basicamente São Januário, o Botafogo, creio eu, que deve jogar ali
em General Severiano com a base, não sei, o Rafael de repente pode até me corrigir, e o Flamengo e o Fluminense já tem essa estrutura. Então, você pensa lá na frente, isso ajuda muito no profissional. Claro. Você viu o Fluminense aí, a garotada do Fluminense dando um gás, esses garotos entrando aí, Calegari, esse que foi vendido agora, Dodge, essa galera toda aí, ela entra mesclando com os mais experientes, eles entram com gás, até para se promover mesmo, né, no futuro, e dão suporte. Você vê o Flamengo fazendo essa mistura também, e isso ajuda. Eu não vejo isso em contrapartida do Vasco. Eu não vejo isso em contrapartida do Botafogo. Mas o Botafogo até teve uns jogadores bons agora que foram vendidos, né? O Bevenuto, acho que o Bevenuto se eu não me engano. Teve Luiz Henrique, que foi vendido lá para o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille, Deu uma grana que ajeitou um pouquinho a casa lá, que estava bagunçada. Mas falando da garotada, eu concordo com o Peteca, literalmente. Agora, é aquele negócio, tem que fazer a mescla. Você não pode colocar responsabilidade, por exemplo, no Botafogo, no Matheus Babi, que é um potencial jogador, bom jogador. Mas ele vai ter a maturação dele, ele não vai resolver agora. Né? Ele precisa ter alguém ali com ele que, ao longo do tempo, ele vai crescendo, vai desenvolvendo. Esses garotos não vão resolver. O Fluminense, muito bem falado aí, tá com a garotada boa e tá fazendo uma boa campanha lá. Né? Mas tem também os experientes ali que passam também essa mescla que é importante. O Botafogo não tem essa mescla, né? Tem até alguns outros garotos ali, mas realmente é carente de base, né? Poderia ter um incentivo maior à base, né? Como faz aí o Flamengo muito bem e o Fluminense. Acho que é um ponto que... Mas é aquilo, né, cara? Que a gente comentou ainda há pouco. A questão econômica e financeira do Botafogo e do Vasco, política, né? Não dá planejamento nenhum, né? Enfim, não tem cronograma de nada, né? Tudo uma esculhambação só, né? O Montenegro realmente a única coisa que o Montenegro fez boa foi em 1995 ele montar aquele time do Botafogo. Depois ele só fala besteira quando vai para a imprensa. Enfim, esses caras têm que sair do futebol e cada vez ficar mais profissional. O Rafael, ele bota dinheiro ali no Botafogo, não bota? Porque ele se sente dono do Botafogo, cara. Ele participou aí do último maior título do Botafogo, que foi em 95, aquele bom time que nós fomos campeões brasileiros. E a partir dali deve ter um envolvimento muito forte, né? Cara, impressionante. Só ele elege o presidente ali, cara. Os presidentes que entram no Botafogo é tudo indicado por ele. Não tem ninguém de fora. Então, não dá nem tempo, cara, de você dar o prazer de um cara que venha de fora do Montenegro chegar e fazer uma boa gestão. Não tem como, Rafael. E a gente ficou numa expectativa, tem uns grupos que eu participo do Botafogo, dos irmãos Moreira Salles entrarem com uma grana lá. Mas eles fizeram auditoria, viram que a coisa era tão complicada, que eles meteram o pé. Colocaram o pé no freio. Acho que deram até um campo. Eu acho que a grande cúpula do Botafogo, os beneméritos, os conselheiros, acreditavam muito que fosse sair esse Botafogo SA para dar uma respirada na saúde financeira do Botafogo, para o Botafogo crescer, mas acho que não concluiu, né? Não sei como que está esse pé aí. Não concluiu. A situação é complicada. A gente tem um exemplo do Flamengo aí. O Flamengo, desde da época do Bandeira, né? Que a gente tem que se espelhar no time do lado. Deu show, né? Bandeira de Melo deu show. O cara reestruturou, ele falou, nós vamos penar, nós vamos montar times ruins, a torcida vai sofrer, mas lá na frente nós vamos colher os frutos. Não deu o que deu, né? O Flamengo aí muito bem financeiramente, né? Com um patrimônio maior que a torcida, e a gente tem que se espelhar nesses exemplos de gestão, de clube, empresa, e realmente Botafogo e Vasco estão muito aquém, estão deixando a desejar e fazendo com que nós, torcedores, ficamos sofrendo aí. Pô, mas é mesmo, cara. Passa, né? O Rafael e Peteca, vocês conseguem enxergar algum talento nesses dois, no time do Botafogo e no time do Vasco? Vocês conseguem enxergar algum talento assim? Fala, não, esse aqui é até bom, não sei o quê, dá para você contar para o ano que vem com esse jogador. Vocês conseguem ver esse elenco aí? O Vasco perdeu o Benítez, né? Ele era uma opção boa no meio de campo para o Vasco, só que a negociação era mais vantajosa para o Independente do que para a gente. O Vasco
já poderia ter 60% dos direitos econômicos do Benítez. Como ele é o Independente é clube formador, ganharia aquele dinheiro da FIFA, o Vasco ficaria com a porcentagem menor, e você sabe muito bem que o dólar está muito alto, está 5,2, quase 5,3. O Campelo teve até a racionalidade de não efetivar essa compra, que não seria tão bom para o Vasco. Pensando no ano que vem, pensando no planejamento, o Vasco tem que buscar outras alternativas, mas o Cano, creio eu que é um 9 que é essencial para o Vasco, até para o futebol brasileiro, que tá carente de 9, né? Bom jogador. O Vasco, creio eu, que vai ficar com o Cano, né? Tem um contrato já mais estendido com o Cano. E outros medalhões têm que sair. Pikachu tem que sair. Já não aguenta mais ficar na lateral. Eu acho que o Castan já deu a época dele de Castan. Eu acho que algumas peças ali do Vasco já podem ir embora e o Vasco tentar aproveitar. O goleiro Fernando Miguel é um excelente goleiro, o Vasco tem que permanecer com ele. Tem suas falhas? Tem, porque, mas não é só falha dele, é falha da zaga. Aí, creio eu que Cano, sim, Fernando Miguel, esse Gil, Léo Gil, é um cara bom de bola. Então são esses, Nilton, que eu acho que o Vasco tem que se preservar, né? E outros o Vasco tem que mandar. Imagine só, o Breno, por exemplo. Vou dar um exemplo do Breno. O Breno ficou 3 anos no Vasco, o Nilton. Jogou 33 jogos. O Vasco lá, pagando fielmente a ele. Atrasado ou não, mas está pagando. É isso aí. O Breno ficou lá, aí agora que o contrato dele acabou, tchau. Ramon teve uma cirurgia bizarra no joelho, ligamento cruzado. Vasco lá pagando também. Então, são pessoas que... aí o que entra, o que o Rafael falou, falta planejamento, falta uma administração séria, falta uma série de coisas que ainda a gente vive no amadorismo de Eurico Miranda, que ali na caneta, na garganta, né? Era tudo na garganta. Na charutada. Na charutada, O cara vai lá e quer fechar tudo. Não é assim. Futebol hoje é coisa séria, é profissional, são gestores, são pessoas que estão envolvidas para que o clube cresça, não o clube afundar. E aí, Rafael? Olha, do Botafogo, não vejo potencial. Eu gosto muito do Marcelo Benevenuto, acho um bom zagueiro. Acho que é bom zagueiro, não está vivendo uma boa fase, mas é bom zagueiro. É bom zagueiro, eu gosto do futebol dele. Não está vivendo uma boa fase, que lá nada está dando certo, né? Nem o técnico que é contratado estreia, quer dizer, o outro, quando vai também estrear, pega Covid, fica afastado. Quer dizer, também. A nuvenzinha também cinzenta, ela pairou lá pelo General Severiano, né? Comentado. E deu uma passadinha ali. Como é que é ali esse estádio de Botafogo? Qual é o nome daquele lugar mesmo ali? Engenho de Dentro. Engenho de Dentro. Deu. O negócio ficou complicado, rapaz. Acompanhar a notícia do Botafogo é você ter uma pressão 12/8, porque é complicado. Mas olha, o Matheus Babi acho bom jogador para compor elenco, para fazer essa mescla que a gente falou ainda há pouco com um cara mais... Claro, você tem que ter banco. É isso aí, concordo. O Caio Alexandre tem feito umas bobagens aí, mas é um bom jogador também, apostaria alguma ficha nele, né? Mas tem os outros caras lá, tal de Juan, que é empresário, o cara sabe vender o DVD, não joga nada esse tal de Juan, muito ruim. Esse Lecaros também não gosta dele. Não dá, cara. Não dá. O Honda, um abraço, vai com Deus, volta lá pro Japão. E o Calu? Saudação. Calu também, Calu, valeu. Passeou, conheceu o Brasil, foi lá no Samba do Rio, vai embora, também não jogou nada. Vitor Luiz. Vitor Luiz também, a primeira passagem dele no Botafogo já foi razoável. A segunda também parece que tá uma roda presa, acho que não consegue desenvolver. Então, assim, se tudo encaminhar para o que parece, Botafogo indo jogar a segunda divisão, tem que dar uma reformulada, tem que dar uma oxigenada, porque esses caras aí, como diz o Gerson, canhotinha de ouro, é brincadeira, meu amigo.
o Gerson dá uma esculachada, cara. O Gerson dá uma esculachada muito grande. Porque jogou, cara. E conhece. Não merece. O Botafogo não merece. O Vasco não merece isso, né, cara? Não merece. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês, assim como botafoguense e o Peteca lá como vascaíno, quais os jogos assim do Botafogo e do Vasco que marcaram vocês? Um jogo assim que marcou você positivamente? O Vasco, porra. Começa aí. Eu acho que o jogo que mais me marcou não estava no estádio, estava em casa. Mas acho que o jogo que mais marcou foi aquela virada do Vasco contra o Palmeiras na Mercosul. Aquilo ali. Aquilo é marcante mesmo. Aquilo ali é muito marcante. Porque vascaíno, quem é saudosista vai falar Libertadores, mas jogo emocionante que me marcou foi aquela virada do século XX. Foi aquela virada do Vasco lá dentro, no Parque Antártico, de 4-3, com -1, hein? Júnior Baiano foi expulso no segundo tempo. Verdade. Júnior Baiano foi expulso e o Vasco virou com -1. Então, para mim, aquilo ali foi um jogo marcante que vou carregar para o resto da minha vida esse jogo. Não, agora você está falando disso, Peteca. Você está falando disso. Olha que coisa interessante. Se você vê o time do Vasco ali, olha o time do Vasco, era aquele time. Tinha Romário, Juninho Paulista, Viola. Cara, o time do Vasco era Jorginho lateral, que jogou no meio campo. Jorginho do Tetra. Cara, o time do Vasco era cheio de jogadores bons. Hoje tu vê Juninho a baba Paulista, de... Juninho Paulista. Vê a baba de cachorro que tá hoje, cara. Impressionante, cara. E aí, Rafael, Rafael? Olha, para te falar aqui, tem 2 jogos que marcaram muito. Primeiro, o primeiro jogo que eu fui assistir no Maracanã, que foi até a minha ratificação em ser botafoguense. Não teve uma importância muito grande para o Botafogo, falando de jogo, de campeonato. Foi um Botafogo 3, Atlético Paranaense 1. Eu devia ter uns 9 anos, mas foi a primeira vez que eu fui ao Maracanã. Legal. No Botafogo, meu pai me levou e aí, a partir dali nasceu a paixão de ser botafoguense. Então, esse jogo me marcou bastante. E um outro que foi não tem como não mencionar, foi o jogo contra o Santos, em 1995, né? A final do Campeonato Brasileiro, em que o Túlio Maravilha, aquele time fantástico lá, conseguiu o Campeonato Brasileiro. Então, foi um jogo que me marcou bastante. Aquele time do Botafogo de 95. Era bom, hein? Era bom. Você tinha o Donizete, você tinha Túlio. Gotardo. Jamir no meio-campo, Gotardo, você tinha Sérgio Manuel, Jefferson na lateral, Wilson Goiano na lateral direita. Era um time arrumadinho. Donizete, Pantera. Então, esse Botafogo de 95 me marcou bastante. E o primeiro jogo que eu fui no Maracanã. Eu acho que pro botafoguense também foi dolorido aquela final que vocês perderam contra o Juventude. Aquilo ali, Maracanã quase com 100 Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Eu estava lá no Maracanã, o técnico era o Gilson Nunes, Botafogo tinha o Bebeto com a 10, short aqui em cima, jogava a bolinha redondinha. O Bebeto usa o short aqui em cima, né? Jogava a bola pra caramba. Foi 0-0, tinha o Sandro na zaga, eu estava lá, arquibancada de cimento. Só um detalhe aí pros torcedores do seu canal, Milton Santos. Esse jogo do Botafogo e Juventude, em 1999, foi o maior público do Maracanã antes da reforma. Então, falando que o Botafogo não tem torcida, nós lotamos o Maracanã com 100 mil botafoguenses nessa final. Então, fica o registro aí para a galera aí, os torcedores aí do seu canal. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que você citasse 3 jogadores que representaram bem o clube com a camisa de vocês. Com a camisa do Botafogo. Eu vi jogar ou pela história? Não. Ou que você viu jogar ou pela história. Assim, 3 jogadores assim que tu fala, esses jogadores aqui... Não, aquela evidente, você pode citar o cara lá atrás, como pode citar um presente aqui. Isso aí não importa. Você pode até citar mais, não tem problema nenhum. Vou citar 3. Um tá aqui, até o Rafael me deu de presente, não sei se dá para enxergar. Roberto Dinamite. Roberto Dinamite. Jogou muita bola. Talvez seja o maior ídolo do Vasco, né? Um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Não posso deixar de falar de Roberto Dinamite. Vi o finalzinho dele, 92, ele sendo campeão estadual, era muito moleque ainda, mas eu vi ele já se despedindo do Vasco, e sendo um pouco mais
a história mais recente do Vasco, eu coloco ali o Edmundo, que para mim Mó foi fera, um exemplo de ídolo para toda a minha geração. E coloco também Romário e o Juninho Pernambucano. São talvez esses 4 resumem basicamente a gama de ídolos, ao meu ver, para mim e para a maioria de torcedores do Vasco, seria esses 4. Não podemos esquecer do capitão também, capitão Mauro Galvão, campeão jogador. da Libertadores. Os maiores zagueiros que já vi jogar. Impressionante. Jogou no Botafogo e foi campeão pelo Botafogo também, estadual. Impressionante. E quem é mais contemporâneo, lá atrás, não podemos esquecer também do Bellini, né? Que Bellini representou muito também lá atrás, zagueirão do Vasco. Mas, ao meu ver, são esses 4 e Mauro Galvão. Então são 5, né, na verdade. Legal. E aí, Rafa? Ó, do Botafogo fica até uma covardia, né? Porque se a gente for pensar nos 5 títulos da seleção brasileira, você pode colocar 3 aí, era a base do Botafogo, né? 58, 62 e 70. Você tem aí, a gente já mencionou, Jairzinho, né? É botafoguense, tanto que o filho dele foi treinador, Jair Ventura. Você tem o Nilton Santos, seu xará. Você tem Gerson, né? Você tem Quarentinha, você tem Zagallo, você tem Didi. Né? Cara, como é que pode? Que coisa, hein? Espetacular. Esses caras fazem parte da história do futebol brasileiro. É verdade. Você tem um cara que foi comparado ao Pelé, e comparar o Pelé, meu amigo, é muita bronca, que chama-se Mané Garrincha. Né? Mesmo. A camisa mundialmente conhecida, foi o Mané que levou lá, né? Com a 7 eternizada pelo Botafogo. Trazendo mais para os dias atuais, né? Já eu vendo, né, o Botafogo jogar, mais da minha época, você tem aí Túlio Maravilha, né? Histórico, né? Fanfarrão, bom de entrevistas e bom jogador. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, fazia gol como ninguém. Né? Mesmo. Disputou muitos anos aí, época boa, auge do futebol carioca, com o Renato Gaúcho, com o Romário, quem era o rei do Rio, e ele deixava sua marca registrada lá e culminou no título de 95. Aí você tem o Louco Abreu também, que foi marcante a passagem dele. Você tem o Jefferson, né? Um goleiraço. Goleiraço, impressionante. Seleção brasileira, fez uma história com o clube, é um patrimônio. Patrimônio. Jefferson era um goleiraço. Um goleiraço, um cara de um caráter, de uma integridade, realmente, que pode vir a ter um cargo de comando no Botafogo e vai contribuir muito, né? Então, eu falaria dessa parte histórica, né? Desses que eu mencionei e esses mais recentes aí. E, assim, para mim, o Seedorf também me marcou muito. Eu adorei ver o Seedorf, camisa do Botafogo. Foi muito bom e ver ele pessoalmente jogar. Foi muito prazeroso, né? Ficou marcado, vai ficar marcado para mim ter o Seedorf, uma referência do futebol mundial jogando com a camisa do Botafogo. Pô, legal. Olha aqui, nós estamos chegando aqui no final, cara. No final mesmo. Eu só vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês têm que falar assim, na bucha, sem reduzir, senão vai estourar meu tempo. Eu pergunto o seguinte para vocês. O Vasco cai? O Botafogo cai? Eu acho que o Vasco cai. Eu acho. Botafogo não cai. Vamos rezar, torcedor botafoguense. Vamos orar. Olha aqui. Cara, obrigado por vocês estarem aqui comigo na resenha. Peço a todos que estão vendo essa resenha aqui que possam se inscrever no canal. Se inscrevam no canal, porque a gente só cresce quando você se inscreve no canal, é que a gente cresce. Então, peço que vocês se inscrevam no canal e venha participar dessa resenha maravilhosa, como foi com o Rafael e com o Peteca. Cara, resenha, os caras que botaram para fora tudo aquilo que estava no coração dele. Então é o seguinte, Rafa, Peteca, obrigado, irmão. Obrigado você, obrigado pelo convite. Tuas ordens. Rafa, obrigado, irmão. Fugiu, hoje nós estamos aqui. Milton, obrigado. Poxa, um carinho grande que eu tenho por você, pela Camila, pô. Muito bom participar da resenha com meu compadre aí, meu amigo, meu irmão de fé, de vida. Parabéns pelo canal e, poxa, foi muito bom esses minutos aí que a gente passou. Pessoal aí, vamos curtir o canal, que tá muito legal. Eu acho que é um espaço... Ô tio, só fazer um adendo. Se a reza fosse boa,
o time do Papa, São Lourenço, seria campeão mundial. Pô, aí também tu quer demais, né, Rafael? Que isso, Peteca. Ó, um abraço, brigadaço aí por vocês estar participando comigo no canal, cara. Pô, que carinho. Pô, legal mesmo. Um abração, Rafa. Um abração, Peteca. Um Show. abraço, Nilton. Valeu. Valeu, Obrigadão. Showzão. Valeu, Rafa.